Museu da Ciência da Universidade de Coimbra foi palco para uma análise sobre a histórica encíclica sobre o ambiente, recentemente lançada pelo Papa Francisco. O meu nome é João Paiva, eu sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Tenho ao meu lado o Carlos Filhais, professor de Física aqui na Universidade de Coimbra. Nós, para além disso, somos amigos, vamos ter uma conversa que costumamos ter em privado sobre vários assuntos e tê-la de uma forma mais pública, diríamos assim, e vamos conversar sobre ciência e fé. Estamos num espaço ótimo no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde as coisas de Deus e as coisas da ciência aconteceram, concretamente aqui. Enfim, a minha ideia é de que a ciência e a religião são absolutamente compatíveis. Mais ainda, como pessoa religiosa e como crente, acho que quanto mais ciência, melhor religião. Mas, na realidade, para essa compatibilidade acontecer, digamos assim, também tem ao mesmo tempo que se fazer a devida separação das coisas e perguntar aos livros certos as perguntas certas. É evidente que eu acho que isto, quer para crentes, quer para não crentes, Deus é um ponto de interrogação que permanece inteiro em qualquer resposta, seja ela de ciência, de religião, de cultura. E, portanto, a questão está sempre presente. Mas temos que fazer as perguntas certas e à Bíblia, concretamente, não se fazem perguntas cuja resposta está no livro da natureza e naquilo que a ciência nos pode oferecer. Este facto da Bíblia não ser um livro científico, nem sequer jornalístico, e, portanto, de ser um livro que nos pode dar dicas e inspirações para o sentido da vida, deve corresponder à ideia de não a ler à letra, e de, por isso, não lhe fazer perguntas para as quais ela não está como livro de sabedoria preparada para responder. E, portanto, quando eu quero saber sobre a origem do universo, ou a origem da vida, ou questões de natureza eminentemente científica, pergunto ao livro da natureza, pergunto ao exercício científico, que tem uma metodologia própria para responder a essas questões. E o que digo é muito relevante porque nem sempre é óbvio, eu faço isto também com algum sentido autocrítico, como pessoa crente e em relação concretamente à Igreja Católica a que pertenço, porque nem sempre esta clareza de formulação existe e há às vezes alguma confusão que não ajuda a esta clarificação. Os crentes católicos, por exemplo, quando na missa professam a sua fé, dizem: creio em Deus que criou e está a criar o céu e a terra. E nada dizem sobre a forma como essa criação está a ser feita, nem a Bíblia é o livro indicado para responder a essa questão. Para isso nós vamos ao livro da natureza e, enfim, temos, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é bastante inspiradora para nos dar alguma ideia adicional sobre como o universo pode ter nascido, digamos assim, a partir de uma explosão, como se sabe. E, portanto, a ideia de ponto de partida que eu propunha para a nossa conversa, depois o Carlos dirá, é que a compatibilidade, digamos assim, entre a religião e a ciência precisa, paradoxalmente também, da capacidade de nós discernirmos o que é que a metodologia da ciência e o que é que a abordagem da religião nos permitem. E passo-te a palavra. Bem, ciência e religião. É um gosto estar aqui com o João e falar deste tema, dialogar sobre ciência e religião, num espaço que atualmente é o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, mas que já foi um colégio jesuíta. Foi neste espaço que depois se tornou um laboratório de Química, mas foi neste espaço que pessoas religiosas, os jesuítas, vieram no século XVI para Portugal, se instalaram. Era aqui o espaço até o refeitório, onde eles tomavam as suas refeições, onde oravam, aqui ao lado onde davam as suas aulas. E isso foi um tempo, o século XVI, que, quando eles chegaram a Portugal, que foi de facto um tempo que precedeu um grande momento da humanidade, que foi a Revolução Científica. A Revolução Científica dá-se mais no século XVII, com Galileu e com Newton. E este espaço havia de ser transformado pelo Marquês de Pombal para ficar o tal laboratório químico, e é conhecida a história da expulsão dos jesuítas, e parece que um confronto, não era necessariamente um confronto entre ciência e religião na altura. O confronto era uma questão de poder. O Marquês de Pombal queria o poder absoluto e fez uma campanha
campanha, podemos dizer, negra, enfim, mitificadora, de dizer que os jesuítas eram a fonte de todo o mal. Não eram. Os jesuítas foram grandes responsáveis pela transmissão de saber, da ciência, no mundo e também aqui na Universidade de Coimbra. Com certeza no século XVIII não estariam tão atualizados como outros, mas estavam, enfim, cumpriram um papel bastante relevante. O próprio Descartes, por exemplo, estudou em França num colégio de jesuítas, o Descartes, que é um personagem da Revolução Científica, e estudou baseado em livros que foram aqui feitos em Coimbra. Ciência e religião. A Revolução Científica lembra-nos logo o nome de Galileu. E a Galileu associamos o embate entre ciência e religião. De facto, esse embate existiu, não podemos dizer que não teve impacto, mas esse embate hoje está ultrapassado. O problema era quem é que tem poder, quem é que tem autoridade para interpretar a Bíblia e como é que se faz essa interpretação. A interpretação da Igreja Oficial era uma interpretação literal, aquilo foi mesmo assim, e, por exemplo, quando diz a criação do mundo, e mais do que isso, no caso do problema particular, era a posição da Terra e do Sol, a Terra era ao centro, porque estava na Bíblia que a Terra era ao centro, e não podia vir o Galileu dizer, apoiado no Copérnico, que a Terra não era ao centro. Hoje em dia, não temos dúvidas nenhumas que a Terra anda à volta do Sol, e portanto, não é esse problema que divide. Aliás, a própria religião reabilitou, o Papa João Paulo II reabilitou o Galileu e disse que ele tinha razão. Quer dizer, disse isto com palavras cuidadosas, como é normal, mas tinha razão. E mais do que isso, mais importante do que isso, o cardeal Ravasi, que está hoje na Congregação da Cultura, à frente da Congregação da Cultura, ele disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que Galileu tinha razão não apenas como cientista, mas tinha razão também e principalmente como teólogo. O que é que isso quer dizer? Que ele na teologia estava mais à frente do que aqueles, digamos, dignatários da Igreja que o enfrentaram no banco da Inquisição. E porquê é que ele diz isso? Porque para Galileu, que era um católico assumido, que não perdeu a fé apesar da provação, para ele não havia compatibilidade entre ciência e religião. Portanto, para Galileu, com certeza Deus existia, estava acima de tudo, o Criador de tudo, mas isso não impedia ao homem de interrogar a natureza e de saber qual era o lugar do céu e da terra. Ele dizia, é uma frase muito curiosa, o Espírito Santo ensina-nos a ir para o céu e não nos ensina como é o céu. Com certeza a palavra céu está usada em dois sentidos diferentes, mas a frase é significativa e tem utilidade nos dias de hoje. Podemos, de facto, interrogar a natureza, interrogar os céus, fazer ciência e podemos ou não acreditar em Deus. Portanto, temos que ter um certo cuidado com a modernidade, porque, enfim, aquilo que eu disse já tinha sido dito por Galileu, esta ideia da separação como virtude. Eu, entretanto, estava capaz de um tema bem relacionado com a ciência, com a religião, poderá ser feito a partir desta recente encíclica do Papa Francisco, Louvado Sejas, que é sobre o cuidado da casa comum, e eu propunha que nós falássemos Louvado Sejas é o título, só para esclarecer, é um verso magnífico de São Francisco de Assis. E o Louvado Sejas, o Papa Francisco reconhece em São Francisco de Assis, e Louvado Sejas é de facto o início de uma poesia extraordinária, que é uma poesia de encantamento perante o mundo. Há uma espiritualidade de São Francisco, deslumbramento perante o mundo, que com certeza atribui a Deus, mas que com certeza o deslumbramento perante o mundo é uma experiência humana. Acima de tudo, é um sentimento que pode ser partilhado, o sentimento de deslumbramento, de encanto perante as maravilhas do mundo. Muito bem, vamos mudar de espaço talvez, já que vamos falar sobre a casa comum. Nós entramos agora no antigo refeitório dos jesuítas, que é hoje um espaço de museu, no Museu da Ciência, de uma exposição sobre a luz e a matéria. Eu, como químico, interesso-me em particular por estes assuntos, porque os químicos vivem daquilo que conseguem ver precisamente com a luz. E a este propósito, então, retomar a encíclica do Papa Francisco. Este subtema sobre o cuidado da casa comum centra-nos muito na questão ecológica. A palavra ecologia tem a ver com oikos, que é casa, e a casa comum. E na realidade, se há, já na linha que este Papa nos tem habituado, bastante ecuménica, bastante humanista, se há tema que nos leva para este humanismo ecuménico, é de facto a ecologia e a questão da casa comum. Eu que sou cristão e que acredito num Deus um tanto paradoxal, mas que é totalmente divino e totalmente humano, sinto-me particularmente confortável precisamente nesta universalidade da mensagem que está aqui. E de facto o Papa Francisco, logo no início, faz citações desde os irmãos cristãos ortodoxos a místicos indianos,
e certamente poderia fazer citações de outras pessoas que nada têm a ver com a religião ou com a espiritualidade, porque é bastante humana esta preocupação da casa comum. Se há assunto em que eu me sinto irmanado, digamos assim, por pessoas de qualquer denominação religiosa ou sem religião alguma, é precisamente nesta ideia da defesa da casa comum. O Papa João Paulo II já tinha falado na expressão de ecologia humana, num sentido também de se perceber que este tratamento da nossa casa, para além de ter obviamente a ver com as questões da natureza, de combate à poluição, da preservação das espécies e do respeito pela vida, o Papa Francisco agora como que esmiuça ainda mais esse tema e fala em ecologia integral, em ecologia social, dando-nos a entender que precisamente as questões económicas, sociais e humanas estão fortemente relacionadas com o problema da preservação da natureza. O Papa fala também, como ele tem um background de engenharia química e provavelmente isso não é alheio ao estilo da sua escrita, porque faz com uma robustez também científica, diria eu, notável, mas sem deixar, obviamente, de fora o aspecto da questão religiosa. Aliás, a citação de São Francisco de Assis, que tinha esta relação de irmandade com a natureza, é relevante porque ela é eminentemente religiosa, não é? São Francisco, como hoje as pessoas crentes, atribuem obviamente ao Criador tudo aquilo que é belo e que fala da beleza de Deus, e por isso São Francisco tratava a irmã Lua, o irmão Lobo, e este tratamento por irmão, também extremamente afetivo, é hoje retomado pelo Papa nesta mensagem que me parece que é bastante universal. Nós temos que ter um cuidado, que vem aliás aqui referido, principalmente relacionado com a ameaça do aumento da temperatura média, não é? Que em vez dos 2 graus desejáveis daqui a uns tempos poderá chegar aos 4 ou aos 5 e trazer consequências climatéricas muito difíceis, e a ideia de usar energias alternativas é uma daquelas que é indiscutível e que nós teremos que pensar e partilhar todos, tratando este assunto como um assunto comum que nada tem a ver com religiões ou com raças ou com países, mas que é um problema absolutamente universal e que por isso mesmo nos pode unir a todos, homens que vivem neste planeta. Bem, no tempo da Revolução Científica houve um grande filósofo, Francis Bacon, que disse: saber é poder. E de facto poucas coisas são tão verdadeiras como esta. O saber, que é um imperativo humano, interrogamos-nos perante a natureza, deciframos os mistérios da natureza. Este saber tem consequências, e tem consequências quanto à nossa vida na Terra, quanto à nossa vida no mundo. Nós hoje vivemos de maneira diferente no mundo em virtude do saber que temos. E houve, desde esse tempo, desde o século XVI, XVII, XVIII, até aos dias de hoje, houve aquilo que podemos chamar uma evolução extraordinária, digamos, causada pelo conhecimento. A Revolução Científica, seguiu-se a Revolução Tecnológica, a Revolução Industrial, no século XX uma Revolução Tecnológica, e hoje o mundo onde vivemos todos é completamente diferente. Agora a questão é se é melhor. Se é pior, eu direi, é melhor em alguns aspectos, e ninguém duvida, por exemplo, que a vida humana é muito mais longa hoje, e é pior do que outros. Há ameaças, por exemplo, sobre a natureza, e o Papa faz muito bem. É uma voz autorizada, reconhecida dentro e fora da Igreja, é hoje, podemos chamar isso um líder, e não é apenas um líder espiritual, é um líder social também, que é ouvido por pessoas dentro da Igreja e também fora da Igreja, e ele chama a atenção para um problema real com o qual estamos confrontados hoje, que é o problema, digamos, da destruição do planeta, do nosso ambiente, a questão, por exemplo, do aquecimento global. Hoje em dia a ciência não tem dúvidas nenhumas e o Vaticano tem, digamos, há um conselho para a ciência, está bem informado sobre o assunto. Não há dúvidas nenhumas que, de facto, a temperatura do planeta está a aumentar e que a causa disso é humana. Há pessoas que ainda dizem que não é bem assim, mas o Papa é claro a juntar-se às vozes autorizadas da ciência que dizem que é assim, e isso põe problemas ao nosso futuro comum. Como é que vai ser no futuro? Como é que vão ser os nossos filhos, os nossos netos? Como é que podemos viver nesta casa, que é a única casa que temos? Nós não temos outro sítio para onde ir. E temos de viver juntos. A nossa casa, vista ao longe, é um pequeno ponto. Até, às vezes, enfim, tantas guerras, tantas confusões, tantos problemas, mas no fundo é um pequeno ponto e todos nós estamos nesse pequeno ponto. E são precisos todos para salvar esse ponto. Um grande astrofísico e divulgador de ciência, Carl Sagan, ele dizia
que uma coisa muito interessante, ele dizia que os seres humanos, independentemente das opiniões, independentemente das religiões, independentemente das posições que eles podiam ter, têm de estar unidos na partilha da casa comum, porque é o futuro de todos que está em jogo, e na altura era o problema da Guerra Fria, da destruição da humanidade eventual por causa de uma ameaça atómica. Hoje, felizmente, já não vivemos nesse dia, mas temos consciência do problema do ambiente. É um problema, o aquecimento global em particular, é um problema que nos prende a todos. Então, por que não juntarmos todos? Uma altura em que o Tratado de Kyoto expirou, em que se prepara uma grande reunião em Paris de líderes mundiais para tratar do nosso futuro comum, ouve-se a voz da Igreja e muito bem, apelando tanto a crentes como a não crentes, porque, e dentro dos crentes, crentes de proveniências diferentes, de origens diferentes. E eu acho que aí a aproximação entre ciência e religião pode-se fazer, porque são papéis diferentes. A ciência pode ter o poder, mas não pode ser fonte de poder, mas não pode ter o poder. A ética está muito para lá da ciência. Então a chamada de atenção à ética, a chamada de atenção à consciência coletiva que a humanidade deve ter de si mesma, quando é feita por líderes religiosos, reconhecidos, respeitados, tem muito mais força, tem muito mais vigor, e pode ser, digamos, que unidos nos consigamos, enfim, levar a vida neste planeta a um destino o mais confortável possível para todos. E, portanto, o Papa fez muito bem, nesta ocasião, um dos seus primeiros documentos, ser um documento dirigido à humanidade, para que a humanidade tome mais consciência daquilo que a une e ponha de lado aquilo que são divisões que naturalmente existem, mas que não interessam para o nosso futuro comum. Muito bem, vamos agora transitar ali para outra zona deste refeitório, talvez mais perto das ciências naturais. Vamos passar então agora aqui este setor com esta referência da vida e continuar um bocado a nossa reflexão a propósito de ciência e fé com base na encíclica. A vida é uma coisa extraordinária. Vemos aqui a evolução do olho desde organismos mais antigos até, digamos, passando pelo olho da mosca até aos nossos próprios olhos. A luz é aquilo que nos permite ver o mundo. Estamos no Ano Internacional da Luz e a visão que nós temos e que os animais, muitos deles também têm, por vezes parecida com a nossa, é aquilo que nos permite fazer entrar o mundo pelos olhos dentro. E a vida é também um tema muito central na encíclica do Papa. Eu pegava há pouco, o Carlos falou nesta questão muito relevante de saber se as alterações climatéricas eram antropogénicas, isto é, se eram devidas à ação do homem. Na realidade, do ponto de vista científico, embora possa ser consensual, que provavelmente são, as questões climatéricas são chamadas não lineares e de muito difícil estudo, porque são multifatoriais. Mas, just in case, como diz o outro, em caso de dúvida, vamos assumir que a forma como o homem gananciosamente tem usado concretamente os recursos naturais e maltratado a natureza causa grandes danos para o presente e para o futuro. E por isso convém começar a ter atitudes diferentes em relação a isso. E há um motivo muito pedagógico nesta ideia de, concretamente, usar menos recursos energéticos fósseis e dois elementos importantes que têm a ver com a vida e com este facto da ecologia, sendo uma coisa que tem a ver com a nossa casa terra, tem muito a ver com a nossa vida e com o nosso estilo de vida. E há dois apontamentos que eu gostava de sublinhar. Um deles é, na perspectiva cristã, sobre a urgência de uma certa frugalidade. Principalmente o mundo ocidental, para preservar esta casa comum que é o planeta em que vivemos, há de ter que fazer um esforço escolhido e que venha de dentro para fora, de ser mais frugal, de poder ter menos e de poder saborear com o menos que tem. As famílias deverão refletir sobre a quantidade de automóveis que têm, sobre o número de peças de vestuário ou de calçado que têm, e, portanto, este elemento da frugalidade escolhida de dentro é um aspecto muito importante e que está nas entrelinhas do documento papal. E depois, obviamente, uma coisa também extremamente cristã, a ideia da partilha, não é? Portanto, se quero salvar o planeta, não só deverei refletir sobre a minha frugalidade pessoal, que é uma escolha, mas como devo, obviamente, partilhar. E partilhar também a natureza como ela é, partilhar os bens, partilhar a cultura, partilhar o saber. E este é um aspecto também que, não deixando de ser universal, tem uma marca cristã muito, muito relevante. Eu confesso também que, ao ler a encíclica durante várias vezes, me lembrei e me inspirei muito em Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um pensador
porventura que terá vivido fora do seu tempo, mas que era um paleontólogo e, portanto, o espaço em que estamos, com todas estas imagens que podem fazer lembrar o trabalho de Teilhard de Chardin, era paleontólogo, mas era também filósofo e teólogo. E ele pediu emprestado a Nietzsche, precisamente, e é curioso, aqui a referência a Nietzsche, na universalidade deste documento, pediu emprestado a Nietzsche a experiência da fidelidade à terra. E, portanto, eu acho que eu vou terminar aqui a minha intervenção lendo uma parte no final do ponto 246 da oração final que o Papa Francisco propõe, que eu acho também razoavelmente universal e que a mim me fez pensar de facto em Teilhard de Chardin. Mas diz ele às tantas: curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. As palavras são simples, ao jeito de Papa Francisco, mas também bastante profundas e com um potencial de revolução para nós vivermos melhor, muito impressionante. E, portanto, enfim, acho que é suficientemente inspirador e universal para que todos nós coloquemos as mãos na massa e sejamos as mãos de Deus para fazer um mundo melhor. Bem, João, ainda bem que falas do Padre Teilhard de Chardin, um cientista. Mostra, como noutros exemplos, que ciência e religião podem coexistir. Ele procurou a origem da vida, e procurou também seguir por novos caminhos na teologia. Infelizmente, como dizias, ele não foi ouvido como merecia no seu tempo. Os seus escritos foram censurados, praticamente não publicou nada em vida e ele, obediente à Igreja, cumpriu esse caminho de apagamento. Mas hoje é citado na encíclica pelo próprio Papa, que é jesuíta como ele, o Teilhard de Chardin. E hoje, enfim, nós sabemos que a procura da origem da vida, que é uma procura científica e que é uma procura que prossegue, e até o início disso tudo, a origem da vida, é um dos grandes mistérios da origem, é um dos grandes mistérios da ciência. A ciência interroga os mistérios, só que é que interroga os mistérios que se podem desvendar com um certo método científico. A religião também fala do mistério, e aliás o portador do mistério é o mesmo, é sempre o ser humano que se interroga. Só que é que não tem o mesmo método, não é o método da ciência, e o mistério fica. Como dizia Santo Agostinho, se compreendeis não é Deus. Portanto, já Santo Agostinho dizia que Deus está para lá toda a compreensão. Por outras palavras, a religião trata do mistério insolúvel, que se, enfim, umas pessoas resolvem melhor, outras pior, ou tentam resolver, mas que outras não conseguem, de facto, resolver. Mas o problema da origem da vida é um problema científico e estamos a tentar fazer. Uma coisa sabemos, é que no universo todo, no vasto universo, provavelmente é infinito, mas no vasto universo que habitamos, vida só há aqui neste planeta. Daí a necessidade e a urgência de preservar a vida neste planeta. E, poeticamente, o São Francisco de Assis tinha razão no sentido quando fala da minha irmã, por exemplo, a minha irmã árvore, a irmã peixe, ou o irmão lobo mesmo. Ele tinha razão, porquê? Porque há algo que nós temos em comum com as plantas, com os animais, que é o ADN. Quer dizer, é o código de 4 letras que nos une a todos. Portanto, há um mistério que foi decifrado nos anos 50, um mistério do ADN e que nos mostra que há aqui, digamos, uma ligação científica que está ao alcance da ciência. E, portanto, no mundo de hoje, interrogamos na ciência qual é a origem da vida, andamos à procura até de vida no vasto espaço, outros planetas. Será que outros planetas, hoje conhecemos outros planetas fora do sistema solar, será que eles têm vida? Hoje é um problema da ciência, saber se há seres e até eventualmente seres inteligentes fora do nosso planeta. Não sabemos, mas queremos saber. Nós estamos a fazer tudo por saber. E saber é um bem, João. Concordas comigo? Saber é uma mola que impele todo o ser humano. Não é a única dimensão do ser humano, mas é uma das dimensões mais importantes do ser humano. Quando eu ponho a ênfase no saber, não quer dizer que, por exemplo, o querer não seja também uma dimensão importante e que elas não possam coexistir. Eu estou até convencido que se existirem seres noutros sítios, noutros planetas que eventualmente comuniquem connosco, se existirem extraterrestres, ETs, que se calhar a dimensão espiritual também não lhes é estranha. A dimensão espiritual nós também sabemos que é uma marca do homem. Pode-se organizar ou não em religiões, mas a dimensão espiritual tem uma marca muito própria do homem e também se calhar será própria de seres inteligentes que terão chegado a esse estádio através de uma evolução se calhar semelhante à que se deu aqui na Terra e que nós, enfim, vamos decifrando, ou se calhar de outra maneira. Por outras palavras, vivemos num universo misterioso, mas o mistério está, de certo modo, uma parte do mistério ao nosso alcance e uma das
uma das nossas ambições deve ser a de saber, uma das nossas ambições, não digo que é a única, no ser humano podem existir várias ambições, mas uma das nossas ambições tem de ser a de saber mais, tem de ser a procurar sempre saber mais, saber melhor. E isto não se fica por aqui, porque a partilha de saber tem consequências, tem o tal poder que falou, e aí há desigualdades, e aí há a economia, e aí há a sociedade, e o Papa Francisco analisa muito bem esses problemas, e são problemas que estão muito para além da ciência. A ciência é uma parte da vida humana, mas a ciência está longe de ser tudo na vida humana. Mas também sem ciência, a vida humana também não teria, digamos, as possibilidades que hoje tem e que nós todos reconhecemos. Então, uma última pergunta que podíamos fazer a ambos é esta pergunta simples que se cruza com a encíclica do Papa e com a ideia de ciência e religião, saber se há esperança para o mundo. Sim, há esperança. E o primeiro passo para haver esperança é querermos que haja esperança, queremos que haja. Portanto, tem de haver uma atitude proativa e tem de haver futuro, porque nós queremos que haja futuro. Os cientistas são otimistas e as pessoas e partilham esse otimismo. E, portanto, eu quero acreditar que há amanhã, mas não basta isso, quero fazer e ajudar a fazer pelo amanhã. E para isso é preciso muito mais que ciência, é preciso diálogo entre todos, é preciso paz, por exemplo. O Carl Sagan, que não era uma pessoa religiosa, o grande astrofísico, ele dizia, ama o teu próximo. E explicava logo, ama o teu próximo porquê? Porque não encontrarás outro em 10 mil galáxias que estão à volta. E, portanto, ou milhões de galáxias que estão à volta. E, portanto, estamos nós aqui neste sítio, somos nós, o futuro é nosso, vamos cuidar do nosso futuro comum. Pois, e eu também acho, obviamente, que há esperança para o mundo, também, antes de mais, como pessoa que trabalha na ciência, diria que a ciência nos tem dado motivos também para isso, entre outras coisas, pela própria esperança média de vida minha, dos meus filhos e das pessoas que hoje nascem ser muito maior do que foi no passado. Mas além disso, obviamente, como pessoa crente e crente cristão, o cristianismo é uma religião que podia anunciar-se como uma religião da esperança, e a experiência de Jesus Cristo é a experiência de que precisamente a fragilidade, a contingência e a incompletude são sempre uma penúltima palavra e não a última palavra. É próprio dos crentes, e em particular dos crentes cristãos, serem seres de esperança. E esperança é de facto esperar o melhor. Há alguma atitude, em todo o caso, às vezes também religiosa, nada interessante no contexto que estamos a falar, que é daqueles que entendem a esperança como ficar de braços cruzados a rezar para que simplesmente as coisas se façam. E acontece que Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, nos deu este dom da liberdade e havemos de ser nós com as nossas mãos que havemos de construir essa esperança. O Papa, que tem um sentido bem ao jeito jesuítico de eficácia, lança-nos aqui este repto que, mais do que reflexivo, é provocativo e faz com que a humanidade e as organizações possam precisamente realizar essa esperança. Haja esperança, então. Esta mensagem é um sinal de esperança. Obrigado, João, foi um gosto estar contigo. Haja esperança, haja esperança.